Este é o ponto final. Aqui vamos dar espaço ao adeus, vamos pendurar as chuteiras e vasculhar no álbum de recordações de jogadores que marcaram gerações. Não há parágrafo sem antes haver um ponto final. O nosso convidado deixou de jogar no final da temporada 2023-2024, na Distrital de Viseu. Um patrão alentejano que ganhou fama noutra região onde o futebol de elite nem sempre tem a mesma força. Nunca jogou fora de Portugal, mas esteve 13 épocas no patamar profissional. Teve mais de 300 jogos a titular na carreira e tem um título profissional no seu palmarés. A pergunta antes do ponto final: quem é? Pica, obrigado por estares aqui connosco e poderes viajar em torno da tua carreira. A minha primeira pergunta é: com estas dicas, chegavas ao teu nome? Em primeiro lugar, agradecer o convite por estar aqui, é um prazer. Acho que sim, acho que eu conheço-me mais que ninguém e acho que chegava lá. Achas que o universo do 00 vai chegar ao nome de João Pica? Talvez aquelas pessoas que me conhecem e conhecem o meu percurso e acompanharam, talvez cheguem lá. Deixa-me começar pelo último jogo, Castro Daire Sinfãs, Taça Sócios de Mérito Distrital de Viseu. Fica 3-1 para o Sinfãs e acaba a tua carreira. Estamos em maio. Sabias que era o último jogo? Sabia. Aliás, essa época já foi... As duas épocas no Castro Daire, por assim dizer, já são fora das minhas... daquilo que eu pensava. Eu deixei de jogar... Na minha cabeça tinha deixado de jogar no Académico 6 meses antes. Depois, por amizades e por convívio, eu nesses 6 meses afastei-me do futebol profissional completamente. Fiquei ligado ao futebol, fiquei ligado ao Académico, à formação, a desempenhar outras funções, mas afastado do futebol profissional. E quis afastar-me mesmo e não pensar muito já nisso. Em conversas de café, de amigos, de malta de Castro Daire, frequentava muito o restaurante onde eu ia almoçar muitas vezes, e o treinador e alguns diretores estavam lá muitas vezes comigo, almoçávamos juntos, e começaram-me a desafiar. Eu na altura fui para os trails, andava a correr nas corridas, a fazer outras coisas. E eles, tu ainda estás bem, estás em forma, porque é que não voltas, vens para lá, vens te divertir e vens nos ajudar também. Eu tive ali uns meses a pensar naquilo e decidi ir. Fiz ainda um campeonato de Portugal. Sim, do Castro Daire, na época 22-23. Acabamos por descer de divisão, um clube familiar, um clube com as condições, é um clube amador, limitado, mas em que as pessoas dão tudo para que a malta tenha condições. Mas o que é certo é que para competir com outras equipas que já tiveram noutros patamares e estavam no mesmo campeonato difícil, e acabamos por descer. E no ano a seguir eu penso de outra vez 2 vezes e acabo por ir por isso, porque tínhamos descido e eu fiquei com aquele amargo de boca. E faço essa época na Distrital e assim consegui jogar em todas as divisões. Foi um ano normal, um ano tranquilo. Era mais para me divertir mesmo. Eu fui para lá para me divertir, para desfrutar, sem pressões nenhumas. Foi um ano para te despedires como querias te despedir? Sim, sim. Uma mentalidade completamente diferente. Mas sentes que quando tu dizes que na tua cabeça inicialmente a tua despedida tinha acontecido no Académico de Viseu, se calhar não tinha acontecido como tu querias que acontecesse? Sim, por um lado sim. E no fundo, o poderes pensar como era a tua despedida deu-te também tranquilidade para te despedir? Sim, a minha despedida não foi nada de especial, acabou o jogo, sim. Já tinha decidido, pronto, era o último jogo que ia fazer, mas... Nem estou aqui a falar de uma festa de homenagem, estou aqui a falar de muitas vezes, quando terminas sem estar à espera de terminar, acredito que mentalmente não estejas preparado para esse fim, não é? De todo. Quando termino no Académico,
termino, não fui obrigado, mas fui encaminhado para... Aconselharam-te. Aconselhado. E Ou isso, isto, ou sim. podes ir embora. Se calhar um bocado disso. A mim, na minha cabeça, já tinha decidido terminar nessa época, no final da época, e por, digamos que, capricho, se calhar, de um treinador que entra nessa altura, nesse ano. É certo que nesse ano faço seis jogos, penso eu. Tive uma lesão, depois para entrar na equipa demorou, ali em meados de dezembro apanhei Covid, estive afastado, e quando regresso aos treinos já tenho treinador novo, e passado uma semana está com esse treinador, ele chama-me e temos uma conversa. E foi dura? Para mim foi dura, porque eu era capitão de equipa, estava ali há 4 épocas e meia, né? E achava que não era a forma correta, e a justificação que me deu não fazia sentido na minha cabeça. O que é que te disse? Opções, mas opções, quando tu vês que são coisas válidas e tu dizes, sim senhora, pá, ou não estou em condições, ou a pessoa que vem está melhor que eu, ou vem acrescentar, tu aceitas. E eu não aceitei. E a minha decisão foi de terminar. Foi-me posto a hipótese de ir para outro clube, mas já estava ali há algum tempo. As tuas raízes já estavam ali. Não tivesse acomodado fora disso, mas tinha dado muito ao clube. E, uma questão de orgulho também? Orgulho, e achava que eu passei momentos difíceis, eu e os meus colegas no Académico, instabilidade financeira, o clube não muito organizado, não muito bem organizado, e depois passou aquela tempestade, e quando as coisas estavam a melhorar, a SAD tinha sido vendida. Já tivemos aí o Romeu Ribeiro a falar sobre esses problemas que ele achava que não pudesse viver. E pronto, e naquela altura achei que não estavam a ser justos comigo, e decidi, pá, vou parar aqui. Não me fazia sentido ir para outro clube naquela altura. Claro. E pronto, e foi assim. Em relação ao Castro Daire, foram momentos bons, deu para desfrutar, joguei ainda todos os jogos, quase todos. Tive ali algumas paragens por lesão, umas coisas mínimas. E quando terminei bem. Terminei consciência tranquila, a jogar, que era o que eu queria, era terminar a jogar. 26 jogos. 26 jogos ainda nessa época, e pronto, e fechou-se ali um ciclo. Ainda jogavas mais uma época? Não sei se era capaz de jogar, mas já estava com algumas limitações, porque ali apanhei sintético. Eu já tinha tido uma operação ao joelho, e os meus joelhos começaram nessa altura a sentir um bocado já algum desgaste, articulações e essas coisas. Já tinha que fazer uma preparação muito, muito boa para fazer mais uma época. É interessante tu trazeres esse ponto, Pica. O que é que porque repara, tu foste profissional de futebol e terminaste na Distrital, em que acredito que grande parte dos teus colegas não viviam do futebol, nem viviam para o futebol, mas tu trazeres essa visão é muito interessante aos 38 anos, que é a altura em que tu terminas a carreira. Que tipo de preparação é que tu tinhas? Como é que era o teu dia-a-dia? Eu fazia o meu dia-a-dia era como fazia quando era profissional. Tinha os mesmos cuidados que tinha quando jogava a nível profissional. Eras o único da equipa? Assim, com esse... Não, eu não digo com esses cuidados, que acredito que os teus colegas também tivessem. Sim. Mas com essa experiência. Com essa experiência nos anos em que eu estive no Castro Daire, tive o Diogo Santos também. Sim. Que jogou comigo no Académico. No Académico Viseu, da Oliveira das Meias, formação da Oliveirense. O Tomé também jogou, é lateral direito, também jogou comigo no Tondela e no Académico. Em Castro Daire sempre terminaram lá jogadores ex-académico. Não ex-académico, e com um percurso profissional. O clube sempre teve não é esse cuidado, mas
sempre tiveram esse gosto de ter alguém com um percurso diferente. E ali em Viseu há muita malta que, não sendo dali, fica ali. E pronto, mas os cuidados que eu tinha eram os mesmos, porque a gente sabe que com a idade vamos perdendo capacidades, a recuperação, isso era uma coisa também que me custava. Pós-jogo, a mim levava já muito mais tempo a recuperar do que com menos de 10 anos, né? Era o peso. É óbvio. O peso da idade. O peso da idade. Levava já ali 3, 4 dias, com mais dores, a entrar naquele ritmo outra vez, já que me custava mais. Foi para resolveres o problema de fim da carreira, em casa, o decidir, como é que foi essa decisão? Olha, eu fiz durante o meu percurso profissional, eu sempre tive a preocupação de um plano B. E eu, quando vou para Tondela, no segundo ano que estou em Tondela, entro na faculdade, em Viseu. E acabo a minha licenciatura em 2017. Fiz em 4 anos, em desporto. E depois da licenciatura fui para o mestrado. E terminei a licenciatura, estava na primeira liga, de Tondela. E o mestrado estou 1 ano sem estudar, depois da licenciatura, e entro e faço o mestrado em ensino de educação física. Ou seja, isso é tudo uma preparação, não é? Claro. Porque eu para mim tendo estas ferramentas por trás, já é difícil terminar e pensar que vamos terminar, Claro. porque isto são muitos anos e quem jogou sabe. É muito dia a fazer a mesma coisa. É muito dia a fazer a mesma coisa. E de repente deixas de fazer. E depois deixar de fazer, por muito que tu tenhas uma base por trás e as tais ferramentas, deixa-te sempre ali um bocado um ponto cinzento. E agora? Para onde vou? Para onde é que vou? E eu, ao longo dos anos, não estando preparado, porque acho que ninguém está preparado para o final, porque fica a saudade. E quem tem paixão pelo jogo, essencialmente, é difícil deixar. Mas ao longo destes anos, com estas licenciatura, mestrado, comecei a pensar noutras coisas. Os cursos de treinador, tenho o FAB. Isso é tudo uma forma que eu achava que pronto, estou-me a preparar para o final. E quando assumi que ia terminar, sabia que já tinha alguma coisa onde me podia agarrar. É claro que com a licenciatura e com o mestrado eu não vou deixar o futebol. Claro. Não vou deixar, porque tentei fazer isso. Tentei, vou tentar dar aulas, mas eu tenho muita paixão por isto. Eu tenho muitas saudades do pré-jogo, dos estágios, do balneário, da pressão do jogo, a música do estádio, o cheiro da relva cortada. Eu tenho saudades até daquilo que era do fracasso, porque o fracasso obrigava-me na semana a seguir a querer melhorar e a ir à procura de algo melhor. E isto tudo, tantos anos, eu tenho colegas meus que dizem que não querem estar mais ligados ao futebol e que não têm saudades. Mas eu não consigo. Achas que quem diz isso está mal resolvido? Talvez. Não sei o que é que vai na cabeça de cada um, mas digo isto porque quando estás 20 anos ligado a uma coisa é porque gostaste dela. É porque gostaste. Isto é melhor. E se deixas e não sentes falta, é porque se calhar alguma coisa não está bem. Isto diz na gíria, costumas dizer, é a melhor profissão do mundo. Porque tu fazes aquilo que gostas e pagam-te, não é? Pois. E por norma pagam bem, só que vocês terminam muito cedo. E não é isso, e divertes-te. Tu divertes-te a fazer aquilo. Quando vais para um jogo, não podes. Não é um frete que vais fazer, é uma coisa que tu vais fazer com gosto. E tudo isto leva a que no final custa. Eu tentei, eu juro que tentei afastar-me, mas não dá.
Não dá, se não O que posso é que jogar... disse em casa à tua mulher? Teu filho ainda não tem, se calhar, percepção Não, para ainda dizer não. alguma coisa, a não ser um abraço. A minha mulher, ela apoia-me em tudo. Não é fácil ser mulher, quer de jogador, quer de treinador, porque não tens a estabilidade que outro emprego qualquer tens, não é? Obriga-te a teres a mente aberta e estás aqui e amanhã estás ali. Mas sendo um apoio é mais fácil, tendo um apoio em casa é mais fácil e ela apoia muito em tudo. Pica, tudo começa, deixa-me cá ver se o 00 estiver bem, na temporada 95-96, em Moura. Estamos no Baixo Alentejo, zona raiana, ali coladinho à fronteira com Espanha. Porquê é que foste jogar futebol? Olha, isso aí é o primeiro ano que eu entro no Moura Atlético Clube, mas nós, antes de irmos para o Moura, tínhamos um senhor, que era o senhor Zé Correia, que tinha não era uma escolinha, a malta antes de entrar para o futebol, tinha ali 2 anos em que jogava no pavilhão. Uhum. Aquilo não era futsal, era uma iniciação. Pronto, e muitos dos meus colegas, e eu também passei por lá, e começou aí, antes de entrar mesmo no Moura Atlético Clube. É óbvio que na minha altura, e também na tua, não sei Sim. se a diferença de idade Não é muito não grande, é não é muito grande. Não havia o que é hoje, né? Não, Internet não havia, telemóveis não havia. o melhor brinquedo era uma bola. Nós brincávamos na rua e passava a maior parte do tempo a brincar na rua. Quer fosse a jogar futebol, quer fosse andar de bicicleta, quer fosse fazer mil e uma coisas na rua. E Moura é uma cidade pequena. Moura é uma cidade pequena. Os meus amigos de infância, todos eles jogavam futebol ou outras modalidades. Porque na altura havia o hockey patins, havia o voleibol, o handball. E pronto, a minha infância teve sempre O desporto. Tive sempre E ligado. não era só futebol que se brincava. Não, Era tudo. era tudo. Aliás, eu até juvenil, joguei futebol e voleibol. Daí vem aquele poder de impulsão. A impulsão. Eu aprendi a saltar no voleibol. Claro. A forma como eu saltava era voleibol, porque era eu fazia a chamada completamente diferente. Claro. E fiz tudo. Eu joguei hockey patins 2 anos. Extremos? Não, em Moura. Em Moura. Jogávamos algumas vezes contra Os Extremos. Sim. Joguei voleibol, joguei hockey patins, joguei o futebol sempre. Como é que eram esses fins de semana? Jogos federados? Tinhas de dividir? Tinha de dividir. Houve uma altura em que o meu pai em casa disse: pá, tens que optar. Ou um ou outro. Um ou outro. E eu passei a jogar futebol federado e o voleibol jogava no desporto escolar. Claro. E fomos a 3 finais nacionais no desporto escolar. O Moura tinha muita tradição. O meu pai jogou voleibol. O meu pai não jogou futebol. Mas foi assim, começou aí e joguei no Moura até juvenil de segundo ano. Com alguns campeão distrital, porque eu apanhava sempre, quando subia, ia para o distrital. Imagina, primeiro ano de iniciado, distrital. Nós nesse ano subíamos, porque a minha geração era boa. Depois já estavas no juvenis. Depois no juvenis, a seguir, era distrital, nós subíamos. Nunca gozavas o prazer de jogar a subida porque subias, não é? Não, mas no juvenis e nos iniciados joguei nacional. E no juvenis, a minha melhor época no Moura é em juvenil. Sempre a central? Defesa direito e central. Mas muitas vezes a defesa direito. Aliás, eu começo a defesa direito, depois é que começa... E porquê é que passas para central? Na altura, acho que depois deu um pulo e pelo tamanho e a forma, não sei, a forma de jogar, e acho que foi por aí. Impulsão?
produção também. Foi por aí. E eu acabo por fazer a última época de juvenil, é quando me desperta o lado do... Ia-te perguntar isso, quando é que... Podia dar ali qualquer coisa. Ia-te perguntar isso, porque nós já tivemos no ponto final jogadores em que, quase de uma forma natural, o profissionalismo do futebol lhe entra pelos olhos, não é? Seja porque vão disputar o Inter-Associações, seja porque são chamados depois a seleções, por aí fora. O teu caso é um caso diferente, daí até no Enigma dizermos que a tua rede de sucesso é em duas regiões onde normalmente o futebol não tem as grandes equipas, não é? Seja na região Beirã, seja no Alentejo. E como é que um jovem alentejano, aos 16 anos, começa a pensar em ser profissional de futebol? Eu nessa última época de juvenil, nós disputámos o Campeonato Nacional, e eu faço uma época muito boa. E desperta ali o interesse na altura do Sporting. E eu fui chamado ao Sporting para ir treinar. Já em Alcochete. Acabo por não ficar. Opções, claro. Opções. E nós jogamos o último jogo desse campeonato nacional, é uma liguilha na altura, contra o Leiria. União de Leiria. E nós, era a duas mãos, e eu faço dois bons jogos. Muito bons jogos. E o Leiria quer-me contratar. Para os júniores. E eu, no final dessa época, vou a Leiria, fui com o meu pai, já ver a casa, onde ia ficar, as condições todas, tal. E à vinda para o Alentejo, ia com o meu pai no carro, vimos a falar, era a primeira vez que eu ia sair, filho único. E vimos na conversa, e o meu pai, tens a certeza que é isto que queres, tal. E o Leiria estava na primeira liga, mas as condições de treinos, e era um campo pelado, assim, muito num sítio muito remoto, no meio de um pinhal. Fora do centro. E eu não gostei muito daquilo. Foi onde nós tínhamos jogado contra eles. Não gostei muito das condições. E já tinha havido interesse do Desportivo de Beja para que eu fosse para lá. E eu, aquela viagem de Leiria para Moura, a pensar bem com o meu pai e a minha mãe sempre me deram abertura para decidir. Nunca fui imposto nada. A única condição era terminar os estudos, estudar, continuar naquela altura. E depois surge a hipótese de ir para Beja, numa equipa que eu achei na altura que tinha uma margem muito boa para fazer um campeonato muito bom nacional de júnior. E eu decido não ir para a Leiria e vou para o Desportivo. E foi uma boa aposta, porque estava perto de casa. Ficavas em casa, não é mesmo? Não, fui viver para Beja. Mas era o teu distrito? Mas era perto, era relativamente perto. Os meus pais estavam ali muito perto. Fui eu e mais 3 colegas de Moura, eles de já júniores de segundo ano, eu era júnior primeiro ano, e acaba por ser uma boa aposta, porque nós fizemos um campeonato muito bom nacional de júniores. O Desportivo de Beja tinha uma boa formação nessa altura. Sim, tinha uma boa formação. E acabamos por fazer um bom campeonato, e vamos a uma liguilha para ir à fase final contra o Benfica, que era de outra série, e aí perdemos e não fomos a disputar a fase final. Sabes qual é que é o nome mais mediático do Desportivo de Beja? Da sua história? Mais mediático? António Zambujo. Então... Não deu, foi futebolista. Eu não sabia, mas ele jogou lá. Ia falar ou no Agatão ou no Targino, ou um desses, mas assim, olha, não estava à espera. Está bem. Saltas depois, no ano a seguir, para o Vitória de Setúbal. Foi. Vou para Aqui é uma mudança também. É a primeira, já tinhas ido morar para Beja, não é? Mas quando vais para Setúbal nesta fase, é neste período que tu sentes, é quando vais a Leiria que sentes que podes ser profissional de futebol. Ou quando vais àquele estágio também do Sporting. Aqui já tens o chip completamente metido de que eu não posso perder este comboio e esta oportunidade
de ser profissional de futebol? Eu ainda voltando um bocadinho atrás, nesse ano primeiro ano de júnior, em Beja, eu faço uma época muito boa também, sempre a jogar, e no final da época o nosso campeonato acaba mais cedo de júniores, e o meu treinador de júniores, o Mister Francisco Graça, assume a equipa sénior, que na altura jogava a terceira divisão, e eu vou para lá também, vou para os séniores, e acabo por fazer um mês e tal, 2 meses, já não me recordo bem quanto tempo é que foi, nos séniores, e a jogar. Na altura não tinha contrato, não havia nada disso, aquilo era engraçado, porque eles pagavam por convocatória e por jogo a titular. Na altura, acho que, se não me engano, era 25 euros se fosse convocado e 50 euros para jogar. Opa, eu era júnior primeiro ano, nem sequer estava Preocupado não com era não era isso. E eu acabo por fazer vários jogos nesse ano, o que me dá uma bagagem muito grande. Estás a jogar com malta, não é? 30 e tais, já, séniores, malta batida. E nessa altura a terceira divisão era muito competitiva. E eu acabo por fazer uma época, acabar ali, muito boa. São esses jogos que faltam no 0-0. São esses jogos também que faltam no 0-0. Pronto, acabo por fazer ali uma época boa. E a ida para Setúbal não foi porque alguém viu ou porque me foram lá buscar. Foi através de um treinador que é meu amigo, o Fernando Pissarro, de Moura, que tinha conhecimento com o Sr. Tomé, que era o responsável pelo futebol formação. O Sr. Tomé jogou no Vitória, no Sporting. Muito conhecido, sim. Que era e um nome muito forte da formação do Setúbal. Pronto. E ele era o responsável, e então arranjou maneira de eu ir lá. E eu, quando vou a Setúbal, vou treinar à experiência. O que também era muito comum. Era comum na altura. Não havia o que há hoje. Não havia. Os empresários, hoje em dia, qualquer miúdo na formação tem empresários. Sim. Naquela altura não. E ainda por cima ali no interior, não é? Claro. Era muito mais difícil. Vens cá e logo se vê. Vens cá. Eu fui, e a primeira conversa que tive com o Sr. Tomé e os meus pais foi-me dito que seria difícil para mim ficar, porque eu estava no último ano de formação e o Vitória não apostava em raramente apostava em jogadores com essa idade. E ok, vamos treinar. Pá, e o que é certo é que eu cheguei ao treino, eu ia com um andamento diferente. Claro, quem já está a disputar a terceira divisão já. E aquela terceira divisão, eu tenho saudades dessa, porque acho que o Campeonato de Portugal não tem o mesmo nível competitivo que tinha essa terceira divisão, e essas regiões onde tu falas, era bastante duro jogar. E nós apanhávamos ali equipas do Algarve, Loutanos. Eram viagens longas, acabam por ser viagens longas. É. E então, eu vou treinar, e eu só fiz um treino. Vou treinar, aí claro que destaquei-me. E no final chamaram a mim e aos meus pais, não é para ficar. E eu fiquei. E pronto, e depois começa aí. E faço o último ano de júnior no Campeonato Nacional, um bom campeonato, sempre a jogar, sempre a titular, e depois assim no meu primeiro contrato profissional no ano a seguir. Esse Setúbal tem o Ricardo Batista, sim. guarda-redes. O Gonzalez também jogou. Certo, o Gonzalez estava aqui. Jogou Portimonense, Farense. Foi meu colega de casa. E deixa-me cá ter uma. O Zequinha tinha saído no ano anterior. Certo. Porto. O treinador de guarda-redes, temos aqui na equipa técnica, era o Pedro Espinha. Pedro Espinha. E o treinador principal era o Kim, também foi central da equipa, jogou muitos anos no Vitória. E o Mota também jogou no Vitória e no Sporting. O que é que tu te lembras a nível de tudo o que tu tinhas vivido, que para ti foi diferente ao viver em Setúbal? Capítulos de treino, preparação, tu vens de uma realidade diferente. O Setúbal supostamente deveria ter uma outra estrutura, porque a equipa principal estava num patamar profissional e os júniores estavam constantemente na primeira divisão. Sim. Não, em termos de condições melhores do que o que eu tinha tido, o treinar de manhã, nós treinámos como profissionais, o que gerou aí um bocado. Eu inscrevi-me na escola,
porque eu não terminei o 12º em Beja, Claro. deixei 2 disciplinas e disseram-me que os treinos iam ser à tarde em Setúbal. E depois realmente quando começou a época, passaram os treinos para amanhã. Eu tinha 2 disciplinas para fazer e as aulas batia na hora Nos do treino. treinos, E pronto, esse ano foi para esquecer. para o teto. Foi para o teto. Acabei por terminar depois no ano a seguir. Mas Era difícil conciliar esse foco com o estudo e o futebol que tu já tinhas na tua mente como sendo profissional, João? era difícil, assim, tudo se faz. Eu acredito que tudo se faz. Mas é difícil porque tu és um miúdo que vives com outros miúdos e isso cria distração. Ou seja, não me venham dizer que não há tempo para estudar quando estás a jogar, porque tu só treinas 2 horas ou Sim. queimas ali, vá, meio-dia Meio-dia para aquilo com o futebol. e depois tens o resto para fazer. Não é difícil. Tens que querer, não é? Agora, as distrações é que podem atrasar isso. E tu ou te focas naquilo e queres muito, ou então, neste caso, como os treinos eram à mesma hora das aulas, eu não conseguia ir às aulas e era disciplinas, acho que era biologia e matemática, que são de estudo e que tu tens que acompanhar, senão perdes o comboio. E foi o que aconteceu. Mas não em termos de condições, o Vitória tinha tradição na formação, muita tradição, e tinha profissionais muito bons, malta como o Pedro Espinha e o Mr. Kim também, malta que já tinha outro andamento. E tinha uma boa preparação para uma chegada a uma equipa profissional, porque tu do Sub-19 vais para a equipa B, onde estás durante 2 anos, e é de facto era uma boa estrutura que o Setúbal tinha. Sim. Porque deu-te continuidade competitiva ainda dentro do mesmo espaço. Sim, a constituição da equipa B veio facilitar isso, porque eu acho que dos sub-19 para a equipa principal naquela altura era um fosso muito grande, havia uma diferença ainda muito grande e seria mais difícil chegares diretamente à equipa principal. Com a formação da equipa B facilitou a que pronto, era mais uma etapa, mas dava-te ali Sim. uma E margem. estavas ligado ao clube? Estavas ligado. Se bem que na altura quem teve aquela ideia da equipa B foi o Mr. Quinito. Tinhas contacto com ele? Algumas vezes ele ia muitas aos treinos e acompanhava. Mas eu acho que naquela altura fizeram mal as coisas. Ou seja, a equipa B tinha 20 e tal jogadores e a equipa A tinha jogadores a mais. E acabei por sofrer um bocado com isso, no sentido de que no primeiro ano de sénior Quase não jogaste. quase não joguei. Porque havia jogadores da equipa A que tinham que rodar na equipa B. Desciam 5, 6 jogadores, pá, e tapa-te. E quer queira, quer não, acaba por ser um ano que não te deu nada. E é importante esse primeiro ano. E pronto, Foste treinado pelo Ricardo Formosinho, foi. O que é primeiro um ano, treinador que o Mourinho elogia. Ricardo Formosinho. Ele ainda está com ele. com ele. Opá, difícil esse ano, muito difícil. Porque treinava-me e depois ao fim de semana já sabia praticamente que não ia para jogo. E acabei por fazer muito poucos jogos nessa época. Como é que um jovem de 20 anos trabalha com isso, Pica? Em que tu vens a jogar, a sentir que tens qualidade para jogar, treinas de uma forma que achas que podes jogar, mas de repente aparece alguém a jogar. Como é que alguém com 20 anos vive essa dicotomia de injustiça? Não é fácil. Não é fácil e muitas vezes metem aquela questão, pá, será que tenho qualidade? Será que já duvidas tudo? Claro. Mas também era compreensível, porque e depois em casa também tinha esse apoio. Era o meu primeiro ano de sénior, eu também tinha vindo de um contexto diferente,
Era uma oportunidade e sempre fui muito de acreditar que as coisas iam melhorar e que ia ter a minha oportunidade mais cedo ou mais tarde. E é certo que aquela equipa tinha muita qualidade. A equipa B foi feita com muita malta que tinha passado aqui na formação do Porto. Recordo-me o Flávio Igor, número 10, muito bom jogador, o Oscar Barros, o Matos, central, Ricardo André também jogou no Passos, malta com qualidade. E pronto, e o espaço era difícil. Depois ainda vinha malta da equipa principal. Não é fácil gerir isso, mas pronto, é o acreditar que a oportunidade há de chegar e essa época com uma qualidade tremenda de equipa que eu acho que era, e acabamos por descer de divisão. E no ano a seguir vamos para a terceira divisão. Quando é que vais parar ao Elvas? Vou no final da segunda época. Fim de contrato? Fim de contrato. Eu na segunda época de equipa B, completamente diferente, joguei sempre. A partir de janeiro eu começo a ir à equipa A, treinava com eles e jogava na equipa B, e já havia ali, foi o Carlos Cardoso, sim. Que assumiu a equipa, e estava-me a dar ali a oportunidade de treinar, ia jogar a equipa B, e eu sentia que estava perto ali de renovar. Estava perto, e eles falavam comigo e diziam, Alentejano, eles brincavam comigo, Alentejano estava a continuar a trabalhar, era o Mr. Cogné também, que era treinador do guarda-redes na altura, e ele dava muito bem com ele, e estavam sempre a dar força e a motivar. E eu, pronto, passei a treinar com eles, e chego ao final da época, e o Mr. Cardoso sai, vai o Carvalhal, Carlos Carvalhal para lá, a direção mudou do Vitória, e acabam com a equipa B, e eu acho que se perderam ali muitos jogadores dessas gerações por esse motivo, porque também as coisas não eram como são agora. Hoje em dia olhas muito mais para a formação, claro, e para a malta nova, e na altura era um bocado diferente, querias era a malta experiente. Sim. Eu acho que nasci, eu e os da minha geração uma transição errada. É errado. E acaba por fiquei sem clube. O que é certo é que fiquei sem clube e joguei sempre. E não te disseram nada? Acabou a ligação. Acabou. Vai a tua vida. E eu essa época, nesse ano passei mal. Nesse período de férias passei mal, porque vi que ia ser difícil arranjar clube. Vi-me mesmo difícil. Mas porquê? Eu não tinha empresário. O telefone não tocava. Eu cheguei a ir ao Olivais e Moscavide, era o Mr. Filipe Moreira, sim, treinador. O Olivais tinha subido à segunda liga. Tinha descido, acho eu, nesse ano. Sim, exatamente. Tinha descido e estava com muitos problemas. Eu fui lá treinar. E havia muita malta lá a treinar. E faço o treino e o Mr. Filipe Moreira no final chama-me: Pica, olha, conto contigo, o que é que tu fiques, o clube está a passar um período difícil, mas tu vives aqui em Setúbal. Eu digo: não, mister, eu vivi em Setúbal porque jogava lá, eu sou do Alentejo. De que, tu não temos condições para dar casa e essas coisas todas. Acabei por não ficar no Olivais. E vou para Moura. E estava lá de férias e de fone não tocava, passava o tempo, e através do Fernando Morgado, que era um adjunto, tinha sido adjunto do Lito no Ponta Solense. Ponta Solense, sim. Isso tinha estado lá. Era de Setúbal e conhecia-me. E na altura entraram em contacto comigo. O Fernando não foi para Elvas, mas lembrou-se de mim. Indicou ao Lito. Através também daquele treinador que eu falei, que me levou, entre aspas, para o Vitória de Setúbal, o Fernando Pissarra. Sim. Eles todos conheciam, o Fernando conhecia o Mr. Lito, e acabo por ir para Elvas. Já ali na parte final? Já em agosto, já eles treinavam? Já estavam a começar o treino. Lembro-me do primeiro treino que faço em Elvas, com 40 graus, num sintético, um treino físico. Mr. Lito é duro. É duro. E os meus pais foram comigo, eu ainda não tinha casa, foram comigo nesse dia, e eu treinei. De manhã, era treino de manhã e à tarde. Treinei,
30 e tal graus. Fomos almoçar e eu fiquei dentro do carro. Aquele tinha um pavilhão ao lado do estádio e o meu pai estacionou o carro lá à sombra. À sombra, Claro. era um calor insuportável, parecia que estava no inferno. À sombra, mas estava fresco. Portas abertas e eu deitado no banco de trás, à espera do treino da tarde. Uma coisa surreal. O que é certo é que, pronto, eu com 21 anos, ou 20 anos, preparado. Os teus pais nas férias deles. Os meus pais nas férias, pá, eu nessa altura estive muito perto de deixar de jogar. Foi? Foi, nesse verão. Eu tinha dito, pá, olha, eu vou estudar, tinha sempre aquela coisa do vou continuar os estudos e vou, até que surgiu o Elvas e fui. Sentias que o futebol não estava a dar a oportunidade que tu achavas que merecias? Sentia e porque via que estava difícil, pá, a minha vida estava difícil ali, de dar continuidade, mas pronto, graças a Deus depois apareceu o Elvas e vais para Ribeirão porque o Mister Elite vai para Ribeirão. Aí foi outra história engraçada. É sinal que ele gostou bastante sim, de ti também, não? Eu em Elvas vou para uma casa onde vivíamos 6 ou 7, já não me recordo bem, sei que dividíamos quarto. Eu dividia quarto com um brasileiro, pá, muito engraçado, o Gladson. Ele jogou um baixinho índio, ele é de Manaus, jogou no Santa Clara, muita qualidade, mas ele era mais velho que eu já devia ter os seus 30 e tal. Ele nessa época tinha 38 anos. 38, pronto, estás a ver? E eu dividíamos quarto. Opa, e eu quando entrei naquela casa, era um apartamento, opa, fui ver o meu quarto. O quarto tinha uma cama e um colchão encostado à parede. Tinha 2 colchões. Mas um era uma cama e um colchão encostado à parede. E não tinha mais nada lá dentro. Nem um guarda-fato, nem nada. A minha roupa teve 1 mês e tal dentro da minha mala. E dividi o quarto com ele. Epá, e houve um dia que estava os treinos motivavam, tinha motivação pelos treinos e pela forma como o Mister lidava comigo, mas depois havia outra parte em que eu achava que não tinha condições. Eu tinha vindo de Setúbal com boas condições e ali não estava a dar. Eu disse, um dia que eu cheguei antes do treino, fui ter com o Mister e disse ao Mister, olha, eu amanhã não venho mais porque não está a dar, eu não consigo descansar, não tinha condições. E ele, menino, ele chamou, menino, então, mas agora já disseste que ficavas. Claro. Fez aquele jogo psicológico, já disseste que ficavas, estou a contar contigo, pá, as coisas vão melhorar, eles vão te arranjar outra casa. E o certo é que arranjaram um bocadinho melhor, mas fiquei sempre naquela coisa de, pá, isto aqui vai dar. A equipa era boa, eu lembro que até dezembro, que foi quando eu saí, estávamos em primeiro, ganhávamos quase todos os jogos, mas o Mister Elite sai à 3ª jornada para o Ribeirão. Que é porque o Ribeirão, o presidente na altura, o Adriano Pereira, já andava a chatear desde do ano anterior, da Madeira, e foi lá a Elvas, foi buscá-lo. Foi buscar o Mister. E o Mister juntou a malta toda num treino à noite, eu lembro-me como se fosse hoje, e disse, pá, malta, eu não consigo já dizer mais que não. Pá, o Ribeirão quer-me levar e eu vou embora. E eu aí fiquei. Agora, o homem que acredita em mim, porque ele estava-me sempre a dar moral. Na altura, jogava lá o Tony, que é irmão do Tony Vidigal. O Beto, já falecido, também irmão deles, também que jogou a Primeira Liga lá no Elvas. Era adjunto, aquilo era muito familiar. E eu ia muitas vezes e convivia muito com o Tony, principalmente, na casa da mãe deles e tudo. E o Mister ali, todos os fins de semana, depois de ir para Ribeirão, me ligava. Nós jogávamos, o jogo corria bem, e ele ligava-me. Já sei que correu bem o jogo e tal, pá, continua e tal. Pronto. Em meados de dezembro, já perto ali do Natal, ele liga-me e diz-me, olha, eu preciso de um defesa. Como é que é a tua situação aí no clube? E naquela altura eu tinha contrato amador, porque era contrato amador, e eu só tinha metido uma cláusula, mas estava no papel, que se aparecesse um clube de uma divisão superior que eu podia sair do clube. E eu disse ao Mister,
quando é que é para ir? Só lhe disse. Quando é que é para ir? Pá, tens que vir antes depois do Natal, entre o Natal e a passagem de ano. E eu fui ter com as pessoas e disse, pá, surgiu aí uma oportunidade de ir para outro campeonato e vou. Pá, mas isto não é assim. Está aqui o papel, a cópia. Está aqui, eu posso sair. E fui. Opá, nem era para... Foi o que eu disse. É que preciso de um defesa. Nem é central, nem defesa de direita. Claro. Preciso de alguém para defender. Para vir para aqui. E fui. Foi a melhor coisa que fiz porque me abriu as portas cá de cima, né? Sim. E foi muito bom para mim. Foi a mostra que tu precisavas também. Ajudou-me muito nessa altura. E tu encontraste um clube que acabou por ser um bocadinho epifenómeno, porque surge ali naqueles períodos de 3, 4 anos com grande pujança. Tu chegas quase que sobes já à segunda liga. Sim. Mas nos anos a seguir lembro que o Ederson jogou também no Ribeirão. Já depois de eu ter estado lá. Eu chego ao Ribeirão e vejo uma equipa de homens e de malta com muita qualidade. Tínhamos uma equipa muito boa que se via que podia dar ali qualquer coisa. Tinhas um Super Pires. O Pires era uma máquina. É o melhor marcador da segunda liga. Da segunda liga. Tínhamos o Pires, o Bura, o Bura e o Jorge Monteiro. Só para terem noção, o Pires fez 26 golos nessa época, o segundo melhor marcador da equipa fez 4. Era ele que fazia os golos. Tínhamos uma equipa muito boa. Um misto de juventude com malta já experiente e batida naquela divisão, que era a segunda B na altura, era a Zona Norte, difícil, com Chaves, com Moreirenses, com o Valdeveste, que na altura também tinha boas equipas, o Tirsense, eram muito competitivos. É ali com o Ribeirão e o Tirsense, aquilo devia dar faísca. Era ali. E o que é certo é que eu chego e tenho um episódio engraçado com o Mr. Lito, que o primeiro jogo que eu faço é contra os Chaves, se não me engano, o Leonardo Jardim e treinador. Em casa eu faço um grande jogo, eu joguei a central, faço um grande jogo e ele chama-me nessa semana e diz-me, menino, ele gostava de chamar assim, durante os treinos, ele, à parte, a malta a treinar, e ele chamava e falava um bocadinho, Nina, está-te a correr bem a vida e tal. Então, miss, fizeste um jogo, já toda a gente fala em ti. Já o Estoril na altura, que era o Missé Tulipa que tinha estado no Ribeirão ontem, já andam a falar em ti e tal. Mas olha, esta semana não vai jogar. E se fosse noutra altura, falávamos de outra forma, mas ele tinha essas coisas. mas puxar tapete. Mas eu assim, o que é que eu vou dizer a uma pessoa que me dê a oportunidade, não é? Claro. E encarei isso com tranquilidade. Não joguei. E depois, o nosso defesa direito, que era o Faria, teve uma lesão no tendão daqueles e eu começo a jogar a defesa direito. Começo a jogar a defesa direito e faço a fase final toda. Aquilo era dividido, porque a primeira parte da época era os primeiros 6 classificavam-se para uma fase final, que depois o primeiro ia disputar contra o primeiro da série. Eram 4 séries na altura. O primeiro da série B. Era série A, série B, série C e D. E nós, eu faço essa fase final toda, a defesa direito, e acabamos em 6º, se não me engano, a primeira fase. E depois acabamos em primeiro. O último jogo contra os Chaves, uma coisa louca no estádio do Passal. E foi o Pires que fez o gol. Não é? Sim. Esse estádio também era muito característico, era pequenino. A bancada tinha uma bancada que cabiam 500 pessoas. Atrás da baliza tinha um espaço que era também a entrada do estádio, mas era uma espécie de peão superior. E tinha um bar. Tinha um bar por cima, e era tipo uma varanda. Era giro jogar ali. Pronto, e depois acabamos por fazer aí uma época boa, que acaba com o último jogo contra o Oliveirense, em que não conseguimos, empatamos um igual em Oliveira, 10 meses, e depois em casa perdemos 2-1. Vocês acreditam que ali esteve mesmo quase? Teve. Porque é em casa, e acredito que a desilusão de perder em casa um passo
Podia ser o passo seguinte que o clube depois acabou por não conseguir dar. O caminho feito até esse jogo foi tão bom e foi difícil. E o campeonato, na minha opinião, era mais difícil a nossa série do que a série do Oliveirense. Sim. A primeira série era sempre a mais forte. Era mais forte. E aquele caminho foi tão... custou tanto a chegar ali. E nós estávamos com moral. Estávamos com aquela moral. Mas o que é certo é que o Oliveirense também fez uma época muito tranquila. Percebes? Passou em primeiro, ganhava os jogos. E o Oliveirense no ano anterior falha a subida frente ao Olivais e Moscavide. Pois foi. No ano anterior tinha falhado a subida. E nós, vinhamos ali com aquela moral, e depois do jogo em Oliveira, que acaba um igual, em casa vai ser nosso. Nós pensávamos assim. Mas depois o que se formou ali à volta daquilo, tu tive... Sim, eu tive nesse jogo. Estávamos a falar nesse jogo. E falávamos disso. O que estava ali montado, acho que foi demais. Foi demais. As pessoas acreditavam, mas já campeão, tarjas, e acho que aquilo não fez bem. Estavam a viver uma coisa que ainda não tinha acontecido. Não fez bem à equipa. E acabamos. Vocês sentiram isso? Na altura não. Na altura não, mas depois, se calhar, depois do jogo e daquilo passar tudo, se calhar foi euforia a mais. Já vamos falar mais à frente sobre a época 14-15 no Tondela. E se serviu de exemplo essa situação para essa derradeira final frenética que o Tondela consegue subir. Há aqui o não chegar ao patamar profissional, mas foi por pouco tempo, porque tu chegas na época a seguir ao Varzim, ou 2 épocas seguintes ao Varzim. É este trabalho de continuidade que te foi sempre cavalgando o terreno de chegar à frente, sempre sem empresário. Sim, sempre. Eu faço uma época no Ribeirão, depois mais uma. Essa época não foi o êxito da outra, claro, a nível de desportivo, mas para mim foi bom porque acabei por jogar já a central sempre, na minha posição, e fiz os jogos todos, e a época correu muito bem e despertou o interesse de alguns clubes. O Varzim surge porque o diretor desportivo do Varzim na altura era o Miguel Ribeiro, que agora pertence ao... É o presidente da SAD do Famalicão. Era o diretor desportivo e era amigo do presidente do Ribeirão. E havia muitos jogadores a fazer essa ponte. E havia muita gente. Pronto, surge ali, e na altura eu só tive empresário nessa altura. Tive 2 anos com um empresário. Surge quando eu já tenho tudo acertado com o Varzim, ou seja, não foi através de empresário, foi o meu trabalho e foi por mim. As coisas, pronto, fala-se de contrato, tudo, e eu vou para o Varzim, e pronto, é aí que volto outra vez ao profissional. E sentes que agarras sim. O perfil do jogador profissional? Sim, outra vez. O que é que tu achas que os treinadores valorizavam em ti naquela altura? Eu acho que a forma de eu trabalhar, a entrega, e eu fui sempre muito de entrega, de garra, de querer, percebes? Acho que eu construí a minha carreira assim. Havia malta talvez com mais qualidade, talvez não, com certeza com mais qualidade do que eu, mas que... O que achas que é a mentalidade de um jovem alentejano que quer mostrar que também pode ser profissional de futebol? Tenho a certeza que sim. É isso. Tu quereres mesmo e agarrar-te às oportunidades e dás tudo para que tenhas sucesso. No meio numa selva muito grande e difícil. E o que é certo é que chega ao Varzim, um clube que eu adorei jogar no Varzim. E ainda apanhaste o estádio em modo antigo, não o que é agora, não é? Bancadas fechadas. A nível de adeptos é uma coisa... Quando aquilo está... Engraçado, tu começaste numa ponta de Portugal, não é?
na fronteira e estás na outra fronteira marítima neste período é que literalmente está de Varzim em cima do mar. Em cima do mar. E eu vivia mesmo ao lado do estádio. Eu vivia ao lado do estádio. Ia a pé para o treino. Para os treinos. O Varzim é um clube... Como é que eu posso dizer? O Vitória também é assim. O Vitória Setúbal também é assim. É muito de bairrismo, malta do mar. Sim. Pescadores e gostam do clube mesmo a sério. E o Varzim tem essa. Vocês tinham sempre casas muito boas mesmo. Apanha um Varzim com dificuldades financeiras. Que, a meu ver, uma equipa muito boa, com malta que chegou a um patamar top, mas que, diante daquilo que se passava por trás, era difícil de ter sucesso. A instabilidade, maltas com casas por pagar, com ordenados em atraso, o sindicato a ir lá várias vezes, conferências e não sei o quê, e isso acaba por criar ali instabilidade. Numa segunda liga que era muito difícil, com muita qualidade. Como é que é viver com esse drama? É difícil. Como é que se vai para o treino? Como é que se prepara um jogo? Há muitos treinadores, não é? Que já ouvimos, recordo-me do Sérgio Conceição muito recentemente, no ano passado, a falar sobre um jogo com o Boa Vista e a dizer que na hora do jogo isso não entra na cabeça. E acredito que possa não entrar, mas... Não entra na cabeça. No dia do jogo não entra, mas entra durante a semana toda. E o foco passa não treinas bem? Deixa de estar no treino e passa a estar noutras coisas, não é? Porque há responsabilidades, há malta que o dinheiro faz falta, não é? Claro. Somos profissionais, isso é em qualquer área é assim. E ali acabas por desviar o foco daquilo que é o treino e a preparação do jogo para outras coisas que são importantes, não é? Ou mais importantes. Que é a tua família, que é a tua estabilidade, e isso cria-te instabilidade. Mas se não te preparares depois para o jogo, isto é uma bola de neve, não é? E é pior. É pior ainda, porque vêm os maus resultados, acabas por cair ali num buraco. E isso não aconteceu no primeiro ano, mas aconteceu no segundo, do Varzim, que eu saio a meio para o Moreirense. Sai a meio e o Varzim depois acaba por descer. Eu no segundo ano de Varzim não faço nenhum jogo na segunda liga. Tenho uma lesão que dura quase a primeira parte da época e já, imagina, em dezembro desse ano já tínhamos 3 meses de salário em atraso do segundo ano. Ou seja, nem tínhamos recebido, né? E surge a hipótese de ir para o Moreirense e eu vou para o Moreirense. Mesmo tanto sem jogar com a lesão? Mesmo tanto sem jogar. Como é que houve essa abordagem? Estando tu sem eles saberem como é que tu estavas? Sim, na altura havia a Liga Intercalar. Certo. A Liga Intercalar. Que o Varzim ganha a primeira edição. Ganha a primeira edição. E eu já estava a jogar na Liga Intercalar depois da lesão. E surge o Moreirense através do empresário que eu tinha na altura, que chegou ao pé de mim e disse: olha, tens aqui o Moreirense. O Moreirense tinha subido na época anterior à segunda liga. Tinha saído um central, já não me recordo de quem, do clube, e precisavam de um central e falaram em mim. Talvez pela época que eu tinha feito no ano anterior, que as pessoas tinham visto, não sei. E fui para lá. E foi uma boa aposta. Naquela altura foi uma boa aposta, porque permitiu-me ter mais estabilidade, ter condições. O Moreirense é um clube que dá condições aos jogadores, muito bom. E também gostei dessa. E boa tranquilidade. Sim. Acabo por fazer depois essa época, ou metade dessa época toda até ao final. E depois sais para Tondela? Sai por Tondela. Aí foi... Aí desceste? Sim. Aí há coisas que eu... Acaba por ser, olhando agora de uma forma longa, se calhar ainda bem que desceste. Mas naquela altura acredito que não tenha sido fácil. Aí não foi fácil. Não foi fácil até porque tu não tens uma justificação para aquilo que aconteceu. Eu tinha meio ano de contrato mais um. E chego ao Moreirense. O Moreirense na altura estava também ali a disputar para não descer divisão. E nós terminamos essa época em sétimo. E eu fiz os jogos
todos, da segunda volta, todos. E o treinador, no final da época, eu vou de férias, e sai uma notícia num site qualquer, já não me recordo onde é que foi, que supostamente não era oficial, mas sai uma notícia a dizer que o clube não ia exercer A opção. Eu ia de viagem com o João Vicente, que era um lateral esquerdo que depois até jogou comigo no Tondela, ia de viagem, ia deixá-lo a Lisboa e eu ia para o Alentejo. E vejo, e sai aquela notícia, alguém me ligou, já não me recordo, acho que foi um amigo, já não sei quem foi, a dizer que não, então já não vais ficar no Moreirense. E eu tinha acabado de sair do estádio, E ninguém tinha dito nada. Ninguém me disse nada. Ninguém me disse nada. Irreal. E eu não. Isso não é. Foi aí que tiveste a primeira noção, Pica, de que efetivamente o poder da comunicação e do, se calhar, a forma como os clubes podem trabalhar com o lado da comunicação pode ser influente na carreira que o jogador tem? Eu pensei assim, não, isto não é. Pá, não pode ser verdade. Então acabei de sair agora do estádio onde estava toda a gente, tínhamos ido receber o último salário e fomos de férias. Deixam-me ir de férias, quer dizer, se fosse verdade, alguém ia falar comigo, não é? Eu pego no telefone e ligo não ao presidente, ao Vitor Magalhães, ao filho, ao Pedro. Pedro, pá, passa-se isto, tal. Lá não, isso não é oficial, não é um site oficial. Onde há fumo, há fogo. Claro. É? E depois eu apartei mais com ele. Apartei, entre aspas. Sim. E ele diz-me, pá, olha, o treinador disse que não fazia contas contigo para a Central a próxima época. Vocês estão a brincar porque podiam ter dito isso. E eu já me preparava, não é? Não me deixam ir de férias, quer dizer, se não sai essa notícia, quando é que eu ia saber, quando é que eu ia resolver a minha vida? Pronto. E foi assim, eu tinha mais um ano de contrato e acabo por não aparecer logo o Tondela. Eu vou para o Moreira de Cónegos no início da época seguinte, não vou para estágio de pré-época, pediram-me para não ir, mas depois apresentei-me porque tinha contrato. Claro. E acabo por treinar 2 semanas à parte. E esse treinador nunca falou comigo. Quem é que era? Jorge Casquilha. Mas já tinha sido teu treinador no ano anterior. E foi meu treinador, joguei sempre, nunca houve nada, nunca se passou nada. Como é que um jogador gera com isso? É horrível. É horrível porque tu não percebes. Pois é isso. Porquê? Qual é o porquê? Pelo menos falarem contigo e explicarem. Então, olha, são opções. Nunca houve uma conversa. Aliás, eu ia treinar. Eles depois são aquelas guerras que há. Meteram-me mais cedo a treinar do que a equipa. Equipavam-me no outro balneário. Eu cruzava muitas vezes com os meus colegas. Eu a sair do estádio, eles a chegar. Cruzei-me várias vezes com o treinador. E ele nunca cumprimentava-me e nunca dizia nada. Nunca falou. Pronto, ok. Surge o Tondela através do Vitor Paneiro. Eu acho que nós no ano anterior, eu no Moreirense, tínhamos feito alguns jogos contra o Gondomar e ele estava no Gondomar, jogos amigáveis, e surgiu, deve ter surgido através dele. Eu não sei bem como é que foi, mas quando ele me ligou a primeira vez, eu estava aqui no Porto, lembro-me que estava no Porto, e ele ligou-me: Pica, pá, o Vitor Paneiro está a falar, olha, eu vou para a Tondela, gostava que tu fosses para lá. E eu, Tondela? É que Tondela não era conhecido. Não era conhecido naquela altura. Eu acho que na época anterior tinha disputado possivelmente a liguilha com o Boa Vista e o Não, isso fomos nós. Foram vocês. No ano anterior eles não sobem divisão por... foi no último jogo, acho eu, que perderam e acabam por não subir. Tondela, pá, fiquei mesmo... Para já eu estava desiludido com a minha situação. Achava que já tinha feito jogos e tinha, na segunda liga, suficientes para dar continuidade. Claro. E o Tondela estava na segunda B. E, pá, eu não vi com bons olhos aquilo. O que é certo é que as conversas com o Moreirense e estavam-me também já para ali, para Tondela, e acabei por ir. Opá, e foi... Lá está, eu não queria, porque na altura não era... Claro, estavas na segunda liga e vais ser um patamar. Mas acaba por ser
por marcar a minha carreira. É um conto de fadas. Pela positiva. Porque encontro um clube que queria crescer, um clube com pessoas muito sérias e que eu vi que aquilo ia dar alguma coisa boa. Havia ali alguma identificação com a Alentejana? Por também ser um clube que no fundo queria mostrar ao mundo do futebol que podia, ou que devia, que o futebol devia-lhe uma oportunidade. Tinha e tem um presidente ambicioso. Um presidente ambicioso que soube fazer as coisas, e uma equipa por trás dele, equipa diretiva, muito competente, que toda a gente fez com que aquele clube tivesse êxito. E eu, quando lá cheguei, condições, não vamos dizer que são as condições que o Tondela tem hoje, claro, mas tinha um estádio, é o mesmo, com melhorias já, bancadas novas e já mais tarde, mas que tu vias que tinha margem para crescer. E a equipa que foi feita era também muito boa, com malta muito competente, e acima de tudo, em Tondela tive sempre bons grupos. Talvez por aquele núcleo que começou naquele ano, no meu primeiro ano, que se mantém até à subida, depois à primeira liga, mas isso fez com que o clube conseguisse chegar depois onde chegou. Estamos a falar de tu, o Cláudio Ramos, estamos a falar do Fábio Pacheco, Márcio Sousa, Tiago Barros, Pedrosa, Mangualde teve só meia época, perdão. Acaba por ir para o Helder Lopes, o Tiago, os dois os gêmeos, sim, estavam lá. Uma equipa também jovem, mas com uma margem muito grande e com alguma experiência também já. E correu bem logo desde o início? Desde o início correu bem. Nós fazemos uma fase regular, que é, digamos, o campeonato muito bom. Irrepreensível. Muito bom, com Boa Vista, com Espinhos, com equipas na altura também muito boas e competitivas. E pronto, e depois conseguimos ir à fase de subida. Na altura era 3 séries. Era série Norte, Centro e Sul. E vamos nós, Fátima e Varzim. E sobes? E subimos, ganhamos o primeiro jogo em Fátima, depois empatamos com o Varzim em casa, e depois jogamos outra vez em casa com o Fátima, empatamos e aí já garantimos. E o último jogo é contra o Varzim na Póvoa, para ver quem era campeão. O Fátima já estava... O Varzim tinha ganho também, tinha feito o mesmo que nós, tinha ganho ao Fátima, e era ali entre nós e o Varzim, e acabamos por perder lá no Varzim. Mas já não havia... Foi das derrotas menos dolorosas? Não, porque já tínhamos subido, já tinha sido feita a festa. Como é que foi essa subida? Foi uma... eu pergunto, Pica, porque finalmente pudeste celebrar alguma coisa. Foi bom. Foi bom acima de tudo pelas pessoas, pelo clube, pelos colegas que tive. Toda a gente com o mesmo espírito, um grupo excelente, nunca houve problemas nenhuns. E para mim, pessoalmente, voltei outra vez à segunda liga por mérito próprio, porque fiz uma boa época e porque consegui alcançar naquele clube que eu pensava que tinha dúvidas, claro, que era normal. Acho que toda a gente devia pensar assim, e correu muito bem. E foi o clube onde tiveste mais anos na tua carreira? Foi o clube que tive mais anos. Foi mesmo ali uma estabilidade que também precisa. É necessário. Foi um trabalho muito bem feito pelo clube, neste caso pelo presidente Manuel Coimbra, Gilberto Coimbra, exatamente, que conseguiu manter ali aquela base, aquele núcleo, a espinha dorsal até à subida à Primeira Liga. Como é que foi essa subida à Primeira Liga em 2014, 2015? Aí foi, lá está,
foi o melhor, talvez o melhor grupo onde eu já tive. Vocês foram trabalhando para aquilo acontecer. Foi. Nós tivemos 3 anos na segunda liga só. Sim. Dos 6 épocas em Tondela, foi uma na segunda B que subimos, e depois 3 épocas na segunda liga e ao final da terceira subimos. Foi assim rápido. O Vítor Paneira faz a primeira época na segunda liga. Faz a primeira e a segunda, salvo erro. Acho que faz a segunda também. Depois vai o Mr. Álvaro Magalhães. O Mr. Álvaro Magalhães, que termina possivelmente essa segunda temporada. E em 14-15 Carlos Pinto e depois o Kim Machado. Esse grupo começou. O Kim Machado tinha subido o Feirense no ano anterior. Esse grupo eu notei logo desde o início muita união. Começa logo na pré-época. Nós vivíamos em Tondela, a malta de fora vivia toda em Tondela. Estávamos todos os dias juntos, íamos treinar de manhã, à tarde, depois do treino íamos almoçar, íamos descansar, lanchávamos juntos, depois jantávamos. E não se fartavam? Nada. E juntávamos na casa, às vezes de uns, outras vezes de outros. E nessa pré-época começa logo com isso, com treinos, com encontros em casas, a almoçar, e comprar uns frangos e não sei, aquilo começa ali a crescer ali uma bolha. Há quem diga que isso é o mais importante. Eu ainda hoje digo, um grupo forte e unido vale mais do que meia dúzia de craques. Eu acredito muito nisso. Acredito porque tive sucesso assim. Essa equipa tinha malta que tinha vindo, no caso a malta de Friamonte, que tinham subido à segunda liga, que hoje em dia pode-se falar que fizeram boas carreiras e alguns ainda jogam, mas na altura não eram muito conhecidos, e juntamente com a nossa equipa que já vinha de trás, fez ali um bom grupo, com muita qualidade. E acabamos por ser campeões. Esta equipa jogava muito bem à bola. Essa equipa jogava... E adaptava-se ao vário estilo que a segunda liga pedia, porque tu tinhas jogos... esta é a segunda liga de 24 equipas. É muito jogo. É muito jogo. Vocês, 81 pontos, portanto... E nós, eu falo da minha posição, nós dividimos sempre, não havia titulares indiscutíveis. Pois não. Toda a gente rodava. Tanto depressa jogava o Vítor com o Davidson, o Vítor Alves com o Davidson, como jogava eu com o Vítor ou com o Davidson, andávamos sempre assim a rodar, e as outras posições iguais. Havia era muito homogénea a nível de qualidade. Foram 46 jogos, é mesmo muito jogo. Tínhamos aí o Tosé Marraca a fazer muitos golos também. O Tosé só tinha que estar dentro da área, mais nada. A bola chegava lá. 25 golos, foi o melhor marcador do campeonato. Como é que foi a última jornada? A última jornada de Friamonte? Sim. Em que vocês estão em primeiro lugar e sabem que dificilmente podem não subir, não é? Nas épocas seguintes acabaste por viver uma coisa também bastante semelhante, mas no lado inverso. E alguma vez te pairou a ti aquela ideia que tinhas vivido em Ribeirão? Um bocado, porque nós, eu, se não me engano, nos últimos 4 ou 5 jogos dessa época, penso que não temos nenhuma vitória. Devemos ter aí umas 3 derrotas, um empate. É mesmo. Aí, não é? Tens empate com o Beira-Mar, depois a derrota com o Aves, a derrota em Olhão, o empate com o Chaves a 2 golos e o empate com o Friamundo a 1 golo. E aí começou aquela dúvida: será que isto vai correr mal? Sendo que para trás foram 6 vitórias seguidas. Não, o que valeu foi isso. Foi aquela margem que conseguimos ir nessa altura. Nós com o Chaves
se ganhássemos, Subiam. subíamos. Eu lembro-me, esse dia também foi muito bom. Mas lá está. Voltando O àquela... Chaves, que já era treinado pelo Carlos Pinto, tinha sido o Já. vosso treinador. Já. Mas voltando ao Ribeirão, eu saio para o aquecimento no jogo com o Chaves e vejo à minha direita, à saída do balneário, o palco. Já preparado para a subida. E inconscientemente aquilo, não é? Entrou na cabeça. Entra. Começamos esse jogo, um ambiente espetacular, o estádio. Começamos a perder 1-0, eu faço um igual. E depois o Luís Machado faz o 2-1 e nós aos 80 e tal, aos 70 e tal, já não me recordo, mas foi para aí nessa altura, os Chaves conseguem empatar. Quando já nós estávamos bem no jogo. Nós começámos mal, conseguimos dar a volta e depois quando tu já fazia crer que ia ser agora, ficou adiado para a última jornada. Em Friamundo, um Friamundo que acho que desceu. Sim. Já estava descido, mas que ia ser um jogo difícil pelo campo que era e porque o Friamundo também tinha uma equipa boa, não era uma equipa que fosse assim tão má. E pronto, ficou adiado para a última jornada, mas houve muita gente de Tondela a ir. Parecia que estávamos em Tondela. 10 autocarros, foi em massa. Mas tu em algum momento pensaste isto vai correr mal? Quando estão a perder, só fazem o gol do empate aos 93. As probabilidades de nós não subirmos nesse jogo já eram muito poucas. De não subirmos. Eram muito baixas. E quando nós sofremos o golo, claro que queríamos saber o que é que estava a passar nos outros lados. E eu estava a jogar com o Vitor Alves e perguntava, e ele estava a jogar mais encostado ao banco. Mais encostado à bancada, que era onde estava a malta de Tondela. E eu dizia, pergunta aí como é que estão os outros jogos, não sei o quê. E depois soube através de colegas com quem eu joguei mais tarde, que estavam no Chaves, que aquilo foi, para eles foi duro. Eu perguntava isto não com medo de não subir, mas com receio de não ser campeão, porque subir sendo campeão é completamente diferente. Claro. E eu até perguntava, se calhar os prémios que vocês tinham para receber, por exemplo. E eu perguntava ao Vítor, aí ninguém dizia nada. Caraças, ninguém dizia nada. E quando foi, nessa altura do livro, que foi com o Carvalhas bate, aí já sabíamos o que é que estava a passar. E ele faz gol e aí já foi aos 90 e tal. E foi uma festa tremenda. Há quem diga que o Carvalhas merecia ter outra carreira. Sem dúvida. Muito bom jogador. E tu tiveste ali o próprio Márcio Sousa também. Márcio Sousa. O Saldanha também jogava nessa 10. Essa equipa era muito boa. Do meio campo. A equipa toda, mas aqueles mágicos, entre aspas. E a malta que jogava nas linhas e tinha muita qualidade. Os extremos, o Luís Machado, o Renato Santos, o Piojo, meio campo igual. Havia tanta gente que ficava de fora que tinha qualidade para jogar, mas isso foi. E depois lá está, não havia egos ali. A malta tinha qualidade e sabia que tinha capacidade para jogar, mas ninguém passava à frente de ninguém queria prejudicar o outro. Às vezes acontece isso, quando as pessoas não se dão bem, prejudica-se o trabalho, mas ali não, ali era muito unido, era tudo muito unido e estava tudo com o mesmo espírito. E foi isso que deu. Como é que foi chegar a Tondela? Foi top. Eu não imaginava que ia ser assim. As ruas estavam cheias, foi um ambiente espetacular. Há um videozito um resumo disso e eu vejo muitas vezes. Gosto de sentir aquilo. A alegria das pessoas, foi muito bom. E quem diria que ias sentir aquilo com 2 subidas? Estás nas 2 subidas. É 2 subidas. Que é algo absolutamente épico. Também nessa carreira de jogador. Primeira Liga. Como é que foi chegar à Primeira Liga? Qual foi a grande diferença que tu sentiste no jogo, nos avançados? Eu tenho sempre a ideia que a segunda Liga há menos espaço para jogar. Porque a segunda Liga é mais física. A Primeira Liga tem mais qualidade.
a verdade é que acabo por fazer poucos jogos nessa época. É o Mister Vítor Paneira que começa a época. Esse ano também foi difícil por isso. 3 treinadores, acaba o Mister Petit. Sim. Mas eu começo por não ser aposta. Não que não trabalhasse para ser, mas as ideias eram outras. Foram buscar, a meu ver, e isto acontece regularmente quando as equipas sobem divisão, há muitas mexidas no plantel, coisa que não acontecia em Tondela, não é? Uhum. Desde que da segunda B que se Sim. conseguiu manter ali uma base, e nesse ano da Primeira Liga houve muitas mexidas, e acho que isso acabou por atrapalhar um bocado a primeira fase da época. E em relação a mim, foi esperar pela oportunidade, e o Mister Petit foi o responsável por isso. Era um objetivo que eu tinha, que eu sempre tive, foi chegar à Primeira Liga, e cheguei com 29 anos. Com 29 anos chego e joguei, e fui modéstia à parte, sei que fui muito importante nesse ano, Claro. mesmo sem jogar. Como é que se faz esse trabalho? Sem jogar e ter essa importância? Tu já eras um dos capitães de equipa? Sim, eu estava em casa, Claro. eu sabia, eu conhecia aquele clube mais que ninguém, eu e Cláudio, E neste outros. caso, e mais alguns. O Nuno Santos, que também lá está. O Nuno tinha feito a época anterior só, Uhum. foi na segunda, no ano em que fomos campeões, mas pronto, já era experiente, já era mais velho também, ele é mais velho que eu. Mas foi esperar, foi acreditar que eu tinha as qualidades que eram exigidas, e eu trabalhava muito. Eu nunca foi por falta de trabalho que não joguei, foi mesmo por falta de oportunidade, e quando a oportunidade chegou, eu agarrei. Como é que, e há sempre muitas curiosidade dos adeptos em perceber como é que era o Petit naquelas palestras. Porque há muita gente que falava do estilo do futebol do Petit. Felizmente acho que já se mudou bastante essa ideia, até pelos trabalhos que ele realizou ao longo dos últimos anos. Mas era um treinador que apanhava projetos a meio, projetos difíceis, e que os salvava invariavelmente. O do Tondela é o primeiro. Como é que foi essa época? Como é que era o Mister Petit nesse período? O Mister Petit estava a começar a entrar, porque ele tinha vindo do Boa Vista. Uhum. Houve um ano que ele faz treinador-jogador, acho eu, Uhum. que deixa de jogar e assume. E ele vem para Tondela. Pá, eu adorei trabalhar com ele. Adorei, porque ele é do futebol, não é? Ele, no fundo, era Ele era mais um? mais um. Ele só se equipava no outro balneário? Quase isso. E ele entrava nos meinhos connosco. O discurso dele é simples, é do futebol. Eu gostei muito dele, humilde, ao contrário do que as pessoas pensaram numa fase inicial, que era um futebol defensivo. Não, eram as equipas que ele tinha e as armas que ele tinha que utilizar para ter sucesso. O professor Calixto muitas vezes utilizava a expressão que antes sumar que sumir. Sim. E é muito isso, não é? E ele apanha o Tondela condenado, que era o que toda a gente dizia, estávamos Verdade. condenados, e consegue, com os jogadores, dar a volta à situação e garantimos a manutenção. Esse ano foi um ano louco. Acho que foi o ano mais difícil, e que ninguém esperava que aquilo ia acontecer, porque toda a gente dizia que nós íamos ser divisão. Como é que vocês viviam isso? Vocês sentiam que internamente, Pica, até num teu olhar pessoal, vocês não podem desistir? Não. Mas chegavas a casa e pensavas, fogo, outra derrota. E agora? E outra derrota, e depois pensava, e eu não estou a jogar, né? Pois. E a oportunidade não surge. Pá, Porque eu consigo perceber o discurso de que nós nunca desistimos e acreditamos sempre. Só que chega uma altura em que é há complicado. de chegar a uma altura que tu pensas, pá, não, isto já não. Há ali um jogo em que contra o Porto, nós ganhamos no Dragão 0. Uhum. No jogo anterior jogamos com o Belenenses em casa e estamos a perder 2-0. E esse jogo eu faço golo e sofri um penalti. Empatamos 2-2. Eu não estou a dizer que fui eu que... Claro. mas foi a partir dessa altura que a malta começou a
pá, acreditar não sei como. Houve ali qualquer coisa que fez o despertar da malta. Faz o gol do empate aos 90 mais 2. Aos 90 mais 2 de canto. E tinha sofrido um penalti que é o Nathan que marca. Exatamente. Pronto. E no fim de semana a seguir vamos ao Dragão. Um Porto forte, Porto com uma equipa muito boa, e nós conseguimos ganhar 1-0. Opá, e a partir daí aquilo deu um elan tão grande que a malta começou, se já acreditava, né? Até ser matematicamente impossível, nós temos que acreditar sempre, não é? Mas a partir daí começou aquela cavalgada, pá, e nós só perdemos contra o Braga, acho eu, É verdade. em Braga. E fazemos uma fase final muito boa, com vitória no Passos a lutar pela Europa. Ganhamos 4-1, salvo erro, Está certo. 4-1. E pronto. E a final contra a Académica. Depois a Académica já descida, mas nós tínhamos que ganhar e depois dependíamos também de outros resultados. E aquilo bateu tudo certo. Os astros alinharam-se todos. Pá, foi uma festa incrível. Pá, mas o Petit foi responsável pela minha estreia na Primeira Liga e também foi responsável pela equipa ter salvo, porque o clube estava... O clube nunca teve instabilidades financeiras nem nada disso, sempre foi um clube sério e conseguiu cumprir com tudo, dava as condições todas. Acho que o plantel acabaram por ser os mesmos que acabaram, que começaram, acabaram, mas demorou tempo a adaptar. Demorou tempo a haver grupo. Demorou. E aqueles que eram inicialmente desprezados, sim, entre aspas, os que não eram aposta, foram aqueles que terminaram a jogar. E o Cláudio é um deles, por exemplo. Começou o Matt Jones, não foi? Matt Jones, depois foram buscar o Zubicaray, que era um espanhol que tinha vindo do Real Sociedade, penso eu. E nenhum deu certo. E entrou o Cláudio. Pronto, epá, e foi assim. Foi um ano difícil, mas que no final valeu a pena. Sentiste que as pessoas celebraram mais a manutenção ou a subida? Acho que se não celebraram mais foi ela por ela. Foi ela por ela. Porque é uma época... Acho que essa final de época está mesmo nos anais das coisas mais improváveis e históricas que aconteceram. Depois saíste para o Académico de Viseu. Sai. E porquê é que vais para Viseu? Então mais uma época então dela. Começa o Petit e termina o Pepa. Mas aí acabou aí um ciclo no Tondela e eu percebi que não ia dar continuidade. Tive uma proposta para ir para fora, mas achei que não era o passo certo, e o projeto do Académico naquele ano fez-me crer que podíamos subir ali divisão. E ficou em terceiro lugar, Ficámos em terceiro lugar, na altura não havia o play-off da Liga, assim. Ficámos a 1 ponto do segundo lugar, penso eu, e com uma equipa que nós tínhamos muito boa mesmo, também, com muita qualidade, e que falhámos ali. Eu acabo por se fazer só 15 jogos porque em janeiro o meu joelho cedeu, tive uma lesão e fui operado e acabei por só fazer meia época, com muita pena minha, porque estava bem. Sobe o Nacional e o Santa Clara, e o Académico Viseu fica em terceiro lugar com 64 pontos. Ficámos ali perto e pronto. E depois, a partir daí, esse ano para mim foi difícil. Acabo por fazer muito poucos jogos. Tu sais no Tondela quando o Tondela começa a ter o investimento da SAD espanhola? É nesse período? Saio ou é no ano penso antes? Que era no ano antes. No ano antes. Depois é que surge. E aí no Académico, pronto, eu lesionei-me. O clube depois renovou comigo 2 anos. E não vais para fora porquê? Não vou para fora porque, olha, era uma proposta para o Brunei. Ok. É a única equipa profissional que o Brunei tem. Eles jogam são convidados pela Liga de Singapura. Uns anos é Singapura, outros é Malásia, mas ultimamente tem sido Singapura.
Era a equipa do Rei. A equipa do Rei. E a forma de entrares lá, achei que não era. Tu vais para lá fazer tipo Uma captação. não é captação, mas é a experiência, não é? Pronto, Sim. é uma experiência. E depois, se o Rei Gostar? está, apesar dele já ter conhecimento de quem és, não foi isso que me meteu medo, mas foi na altura, O príncipe do Brunei jogava futebol, não é? Até chegou a jogar no Marítimo. isso deve ser filho. Familiar, ou, sim. assim. Exatamente. Sim. Lá é o sultão. Exatamente. Pronto, e eu achei que não era. Eu tinha saído da Primeira Liga, Claro. não vou fazer treino na experiência. Mas como é que recebeste uma proposta do Brunei? Foi através do empresário. Sim. Ele propôs, ele disse: olha, tenho isto, vais lá, é tranquilo, tu que vais conseguir ficar. Na altura tinha estado lá o Paulo Sérgio. Certo. Eu até falei com ele, perguntar como é que aquilo funcionava e tal. Ele explicou que era assim e que eu achava que aquilo podia dar certo, que ia ficar, não era não tinha medo disso, de mostrar o que é que eu Claro. valia, até porque o nível competitivo não tem nada a ver com uma Primeira Liga cá, e eu estava preparado. Mas entendi depois quando me apresentaram o projeto do Académico, que podia voltar à Primeira Liga. Claro. Cá em Portugal. E a minha carreira foi muito feita em Portugal por isso, porque queria chegar à Primeira Liga e porque queria consolidar cá. E acabei por não ir para o Brunei e fiquei no Académico. Como é que. Mas só foi a única vez que tiveste uma proposta para ir para o estrangeiro? No segundo ano de Tondela também, para a Malásia. Para a Malásia. Mas não fui. Sempre também destinos Para a pouco Ásia, comuns para a Ásia. para a Ásia. Foi os dois convites para fora, foi esses. E nesse ano de Tondela também tive, mas cá em Portugal. O empresário também me apresentou Santa Clara, Penafiel na altura, e até ficou chateado comigo porque eu não aceitei. Porque ele dizia que esses clubes comparados ao Tondela têm uma história diferente, vão chegar à Primeira Liga. O que é certo é que eu fiquei no Tondela E chegaste à cheguei primeira liga, primeiro que eles. que é esses clubes. Exato. Nessa altura. E eu sentia-me em casa, eu não ia trocar. Foi o que eu tentei explicar isso. Eu não vou trocar o Tondela, que é onde eu me sinto bem, tenho estabilidade e as pessoas, sei que sou aposta, Claro. por um clube novo para mim, não é? Apesar de ser em Sim, Portugal e eu tenho conhecimento dos clubes, mas vou começar de novo. Vou lutar por um lugar, vou estar num sítio diferente, a lutar pelos mesmos objetivos. Só que as pessoas não acreditavam que o Tondela podia tão rapidamente chegar à Primeira Liga, o que se vê a confirmar. Tu no Académico Viseu estavas a dizer que depois, e até numa fase prematura da nossa conversa, contaste que tiveste novamente o drama dos salários em atraso. Quando tu vais para o Académico, acreditas que não vais passar outra vez por esse problema? Sim. E já estás efetivamente numa fase diferente da tua vida. Como é que tu acabas por viver nessa fase esse problema? Eu no primeiro ano que vou para o Académico correu bem. Nós havia uma parceria entre o presidente na altura, o Sr. Albino, e o André Castro, que está no Leixões. Sim. Pronto. Eles estavam com o SAD e enquanto o André esteve lá, as coisas correram bem e funcionou tudo bem. No ano a seguir ele já não está e as coisas começam a piorar porque o presidente gostava muito do clube, o falecido Albino, gostava muito do clube, mas a gestão do clube não estava a ser bem feita e começou a ter problemas. Era um clube que tem muita história, mas que tinha só 3 ou 4 pessoas à frente do clube. Faltava gente. Dia a dia. 3 ou 4 pessoas. Pá, e isso numa competição como é a segunda liga não dá certo. Tens de ter ali mais gente. E os problemas começaram a aparecer. Eu, claro, já estava numa fase diferente da minha carreira, já não senti tanto porque tinha uma estabilidade por trás financeira até que me dava ali alguma margem de manobra se estivesse com ordenados em atraso, mas tinha colegas que estavam a começar, outros que tinham filhos e que tinham responsabilidades, e aí
eu digo que fui muito importante no clube nessa altura, juntamente com o Fernando Ferreira, Certo. porque facilitámos muito a vida ao presidente e abdicámos muito das nossas coisas para que Para os outros. para os outros para que as coisas corressem bem. Eu lembro-me que o presidente muitas vezes chegava ao pé de nós: olha, eu não tenho dinheiro para toda a gente. E nós, eu e o Fernando, abdicávamos de receber, juntamente com o Luizinho, o Janota, a malta mais velha que estava no clube, que tinha responsabilidade. Falávamos: ok, nós não recebemos, mas paga estes Que precisam mais. precisam mais. E os grupos eram unidos. Nós abdicávamos, claro que íamos receber mais tarde, Claro, obviamente. mas precisávamos de fazer aquilo para as coisas correrem bem. Porque senão o clube, eu não tenho dúvidas, tinha acabado. Se descesse, acabava. Claro. E nós andávamos sempre ali naquela luta para não descer. O único ano que correu melhor foi no ano com o comissário Rui Borges, que é no ano do Covid, com muita pena minha, Claro. que tínhamos uma equipa muito boa. Fiquei interrompida. E interrompo, mas conseguimos a meia final da taça. Vocês já viam essa qualidade, Rui Borges? Já a nível de trabalho, a equipa técnica muito competente, trabalha muito bem, simples, mas ele também é de grupo. Ele e os outros que estão com ele, a equipa técnica dele. E ele encaixou ali muito bem. Foi um casamento ali perfeito naquela altura. E ele tem a prova é que ele Está onde está, claro. Está no Sporting. Porque ele fez sempre bons grupos e teve sempre bons grupos, e toda a gente que trabalhou com ele gosta muito dele. Ó Pico, o que é que te fez apaixonar por esta região beirã que te fez ficar lá instalado? Foi a estabilidade, não é? Eu encontrei então dela a estabilidade, um conforto, e depois assim, então dela aquilo é uma cidade pequena, e eu tenho muitos amigos para além do futebol. Claro. Tenho muitas famílias amigas. Eu passei passagem de ano em casas de pessoas que te marcam e que, pronto, que tu levas para a vida, e isso faz com que tu ganhes um amor, carinho, claro, claro. um amor pelo sítio onde tu estás. E depois no académico foi a mesma coisa. Eu tenho amigos em Tondela e em Viseu. E, aliás, os meus amigos hoje em dia quase todos São dali. estão em Viseu, né? Eu estou lá a viver. É óbvio que passo muito tempo com malta dali. E pronto, e depois a minha mulher e agora o meu filho também nasceu em Viseu, já está lá também na escolinha dele. E é uma boa cidade, Viseu, para viver. Eu vivi 4 anos em Tondela. Os últimos 2 anos já a jogar em Tondela, já vivia em Viseu. E pronto, já foram 11 anos a jogar. Claro, Mais estes agora. Estes agora. São mais de 300 jogos a titular que nós temos registados no 0-0, entre alguns que ainda faltam registar. Portanto, foi uma carreira bonita. Foi porque, se me perguntassem em Moura se uma vez imaginava que ia ter a carreira que tive, nunca diria. Nunca diria que sim. Mas eu tenho muito orgulho naquilo que fiz. Foi a pulso. Posso dizer que foi a pulso. Baixei algumas vezes e subi. Pelo trabalho. Nunca ninguém me deu nada. E fui feliz enquanto joguei, e tenho muito orgulho naquilo que fiz. Quem é que merece o teu maior agradecimento? Sem dúvida os meus pais, porque eles sofriam comigo, e as alegrias também as sentiam como eu, e abdicaram do filho, não é? Abdicar não é se calhar a forma mais correta de dizer, mas nem perder o filho, mas deixaram de seguir, deixaram de estar ali comigo, porque eu fui à procura do sonho, né? E era impossível. Eles até Elvas
até Elvas, eles iam aos jogos, e todos os fins de semana iam ver os jogos. Tanto em Setúbal como depois em Elvas, que era mais perto. A partir do momento em que vim para o Ribeirão, tornou-se impossível o acompanhamento, mas claro, à distância. Mas não, acredito que não, eu agora sou pai. Não terá sido E fácil. não terá sido fácil, não é? Estar longe do filho, tantos anos, perdes muita coisa, porque aquela idade dos 20. Além de perderes, é também não apoiares. Não apoiar. Quantas vezes tu sentiste a falta de que uma chamada telefónica não chega só para... Muitas vezes. Mas eu sabia que eles estavam lá sempre e tiveram sempre. E estão. Claro. Estão lá sempre. Pica, vamos ao 11 da tua vida. É o último exercício que temos neste ponto final. Pica, vamos então conhecer o 11 da tua carreira. Isto é a parte mais difícil, porque havia aqui muitas equipas com qualidade para fazer. Eu vou tentar fazer aqui um misto de carreiras de malta com que eu me dou muito bem e alguns que joguei algum tempo, ou mais tempo. Começando logo aqui pela baliza, eu tive muitos bons guarda-redes a jogar comigo, felizmente. Mas vou meter o Cláudio, porque foi, para além de ser meu amigo, não é? O Cláudio Ramos. O Cláudio Ramos. Jogámos juntos 6 épocas, partilhámos muita coisa, somos amigos, passamos férias juntos, vi ao casamento dele, pronto, temos uma amizade para além do futebol e a qualidade que ele tem também e a carreira que ele tem feito. Eu fico muito feliz com o que ele tem feito. E é daqueles jogadores que, quando dizia o nome, as pessoas pensavam que era o apresentador. Isso dá muita brincadeira. Vocês viram brincar com ele no balneário muito com isso, de certeza. O Claudinho, ele merece. Tive, como eu estava a dizer, bons guarda-redes, Peçanha, Marafona, malta com muita qualidade, com quem eu joguei. Depois, lateral direito, vou pôr aqui o David Bruno. Formação Porto, muito equilibrado, bom jogador, qualidade. Tem feito uma época boa este ano, mas uma carreira muito boa, com subidas de divisão, Moreirense. Santa Clara teve azar porque se lesionou, teve uma lesão no joelho logo no início da época, o atrapalhou ali, mas ele tem muita qualidade e somos amigos também. E acho que ele entra bem aqui no 11. Depois, centrais, é o mais difícil para mim, porque eu, não podendo estar aqui, também tive colegas com quem fiz dupla muito bons, e aqueles que estiveram comigo na subida de divisão no Tondela não os vou pôr só por um motivo. Vou meter Kaká, que jogou no Tondela no ano a seguir comigo, porque joguei com ele naquela fase muito difícil e conseguimos fazer uma dupla muito boa. E o percurso que ele tem lá fora, Alemanha, Braga, muito, muito bom. E bom jogador e boa pessoa. Dei muito bem com ele a jogar com ele. E o Mataus. Félix Mataus. Jogou comigo no Académico. Fizemos o percurso deste ano da Taça Portugal. Eu a jogar com ele, casávamos bem porque ele era rápido e eu já nunca fui muito, muito rápido, e ele compensava um bocado com isso e dávamos super bem a jogar um com o outro. E eu gostava da maneira como ele jogava, agressivo, forte no jogo aéreo. E é pena ele não ter feito uma carreira que chegasse à Primeira Liga, mas tem feito uma boa carreira. Aqui vou meter o Nuno Santos, se bem que ele, no ano em que nós jogámos, principalmente no primeiro, no ano em que vocês sobem, ele jogava à frente, jogava mais à frente. Mas na Primeira Liga depois passou para trás. Eu joguei contra ele a jogar a médio esquerdo,
e eu a jogar defesa direita. Então Passos Ferreira? não, E no Oliveirense? no Oliveirense. E tivemos ali uns duelos, mas ele foi capitão de equipa, foi importante para o clube na altura, e um gajo humilde, Um pé esquerdo. muito bom, Muito bom. e eu gostei dele e de jogar com ele, e é uma pessoa que É minhoto ele? É de Valença de Minho? dou muito bem com ele e estamos juntos, Formação de Vitória? e ele a qualidade. Nuno Santos, e já vou dizer porque é que ele não vai Não jogar está aqui. à frente. No meio campo, eu não vou meter nenhum 6, apesar de ter jogado com alguns que entravam aqui facilmente, até pela relação que temos uns com os outros. O Diogo Santos é um deles, Fábio Pacheco, o Tito, jogou no Varzim. São alguns que poderiam entrar, mas eu vou meter aqui 2 médios. O Fernando Ferreira, Sim. por tudo que Também já explicaste. já expliquei, e o André, que fez uma carreira muito boa e estivemos juntos no Varzim, e ele, e pela qualidade que ele tem. Uma fase até idêntica. Sim. Depois, aqui na direita, eu vou meter o Pizzi. O Pizzi? Pizzi aqui, se bem que ele podia jogar em qualquer lado da frente, mas na altura em que jogámos ele até jogava na linha. Apanhei o miúdo no primeiro ano de sénior dele, emprestado pelo Braga na altura para o Ribeirão, e já se via que ele tinha qualidade para chegar Onde chegou? onde chegou. E temos uma boa relação também, não estamos juntos porque vivemos em sítios diferentes, mas falamos e trocamos camisolas quando jogamos um contra o outro, e conseguimos manter uma relação boa, porque na altura em Ribeirão eu vivia com o Rui Lopes, que é irmão do Álvaro da Fidalgo. Sim. E eles tinham vindo todos do Braga emprestados e nós estávamos sempre juntos na casa. Grande Rui Lopes. E grande Álvaro também. Álvaro também era um central bem durinho. Eu não vou. Além das boas lulas que já fizeste referência. Sim. Eu tenho um jogador que não vou pôr no 11, mas que é muito importante para mim e para a minha vida. E é um amigo que eu levo para sempre, que é o João Vasco, que está no Lourosa. Sim. Se bem que não fez uma carreira Primeira Liga, nem nada disso, mas foi teu colega no Moreirense? Não, foi meu colega no Académico. No Académico. Mas ele teve uma fase importante da minha vida e foi um apoio muito grande. E somos amigos, convidado para o casamento dele, infelizmente não pude ir, mas é uma pessoa que tenho muito em consideração. O melhor profissional que eu apanhei, a forma como ele se prepara, como trabalha, como se cuida. O João merecia estar aqui, mas não consigo pô-lo aqui, mas ele está no meu 11 de coração, o João Vasco. Aqui na esquerda, Piojo. 9 anos de Tondela, podia ter feito uma carreira, muita qualidade mesmo. Ele tem muita qualidade, dou-me muito bem com ele. Nós já temos um grupo que mantemos desde essa altura, eu, o Cláudio, ele, o Davidson também está nesse grupo, alguns desses anos. E ele jogava muito bem. Tive pena que ele deixou cedo, chegou à Primeira Liga no Tondela, fez essa época e depois quis ir para a Argentina, não quis jogar mais, mas ele, o meu argentino, gosto muito dele e ele tem lugar aqui nessa equipa. Depois aqui a 10 vou meter o Carvalhas. Tinha mais para pôr aqui. Apanhei número 10 muito bons, o Rui Miguel no Vitória, jogou comigo no Académico, mas já o apanhei numa fase já mais tarde da carreira dele. O Saldanha, o Cadinha, que foi formação de Leixões, jogou comigo no Ribeirão, também muita qualidade. Mas o Carvalhas, pela importância, pelo golo que nos deu o título de campeão, para aqui. E por também no Académico, quando jogámos juntos, nós passámos muito tempo juntos, e era de casa. Estávamos sempre quase tempo juntos. Depois na frente, aqui também é uma dor de cabeça meter isto assim, porque é um 10, posso meter assim, mas
Na frente, joguei com bons pontas de lança. A malta a fazer muito golo. O Bruno Moreira, o Tozé. Mas vou meter o Pires porque o Pires ainda é o melhor marcador Da segunda da liga. segunda liga e naquela altura no Ribeirão era ele que decidia e ele merece estar aqui. Não que os outros não merecessem, mas apanhei bons pontos de lança. O Diego Souza, joguei com o Diego Souza, o Fonseca, o Açoriano, mas o Pires está aqui na frente. Isto aí é um Pronto. excelente 11. Acho que dava para fazer qualquer coisa aqui. Dava. Espetacular. Pica, obrigado por teres vindo aqui e teres estado connosco no teu ponto final. Antes da despedida, quero aqui oferecer ao 00 a vocês Olha a que bom, camisola, aqui para o nosso portfólio, o vosso portfólio. a camisola do Académico. Pica do Académico de Viseu. Tá bem. Maravilha. Pica, obrigado. Obrigado pelo convite.